Passamos agora a palavra ao senhor Paulo Ziolkowski para a condução deste painel. Bom, então vamos dar sequência na nossa Marcha Brasília, 23ª Marcha, senadora. Aqui estão mais de 7.000 representando os municípios brasileiros, muitos do seu estado, do Mato Grosso do Sul, enfim, de todo o nosso país. É uma marcha que recebeu hoje pela manhã o presidente da República, ministros, o presidente da Câmara, do Senado, e agora nós teremos à tarde um painel com o pré-candidato Lula. Depois com a senhora, ele, por questões de logística, alegou que não podia participar, não veio. Nós agradecemos muito a sua presença na nossa marcha só engrandece o nosso evento. E eu quero aqui de público, antes de passar a palavra para a nossa pré-candidata do PMDB, dizer o seguinte: no passado, nós tínhamos lutas, que eu já falei aqui de manhã, lutas importantes do movimento municipalista. Na época, hoje senadora, era prefeita de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Ela participou muito do movimento, lutou muito conosco. Na época, com o prefeito da capital, o Putinelli, fizemos um grande trabalho. E eu me lembro que, por influência dela, junto ao seu pai, Rames Tebet, que foi presidente do Senado da República, conseguimos, em 2003, aprovar uma emenda constitucional regularizando a questão da iluminação pública no Brasil, que era um problema sério dos municípios. Então, desde aquele momento, conhecemos a hoje senadora que está aqui conosco e agradecemos muito. Inclusive, foi nossa vice-presidente da Confederação Nacional dos Municípios, o que nos honrou muito e nos honra muito a sua passagem pela nossa entidade, e também nos honra muito a sua presença, não só como mulher, que engrandece o Senado da República, o Parlamento Brasileiro. Então, nós temos muita alegria em recebê-la nessa oportunidade. E dizer que nós vamos ter 40 minutos, aproximadamente, para a senhora expor, né? Temos tempo, nos primeiros 5 minutos, a senhora terá tempo livre para expor. Depois a senhora já recebeu umas perguntas, que nós, apenas para conduzir o encaminhamento, senão fica muito no discurso, né? Então nós vamos procurar observar esses tempos, não com rigidez. A senhora tem todo o tempo disponível, né? Desejamos muito sucesso na sua campanha, né? E que seja uma pregação que vem pelo que já conhecemos do seu perfil, que não só em defesa da democracia, enfim, dos valores maior, e é uma pessoa que conhece o município, foi prefeita de uma cidade do Mato Grosso do Sul. Eu faço esses comentários, como falei de outros que virão aqui também, pelas suas trajetórias, mas isso engrandece o nosso movimento e queremos agradecer a sua boa vontade, a sua determinação de estar aqui conosco. Portanto, nós vamos lhe passar a palavra para a senhora poder fazer a sua exposição. Eu não sei se esse microfone está funcionando. Em respeito, vou fazer a apresentação em pé, depois nós sentamos. Quero dar uma boa tarde a todas e a todos, em nome do nosso querido presidente Paulo Ziolkowski. Eu quero cumprimentar toda a equipe da Confederação Nacional dos Municípios. É um prazer muito grande estar aqui. Eu diria até que uma grande emoção, Paulo. Me faz lembrar e voltar no tempo. Eu quero dizer que aqui eu me sinto em casa duplamente. Me sinto em casa porque eu fui prefeita, como a maioria das senhoras e dos senhores. Eu fui prefeita de um município do interior do Brasil. Eu sou filha do interior do Brasil, de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Então eu sei das alegrias e das dores, não só de nascer numa cidade pequena, mas também de ter a responsabilidade de governar os destinos dos cidadãos que estão muitas vezes nos rincões mais distantes do Brasil. Quero dizer que me sinto em casa porque tive o privilégio de, como prefeita, fazer parte da diretoria da Confederação Nacional dos Municípios. E me lembro aquela época, Paulo, sobre a sua batuta, você, nosso grande maestro, todo ano nós conseguíamos impor uma pauta positiva dentro do Congresso Nacional. Iluminação pública, 1% de FPM, e se a gente for aí a gente perde o tempo dos meus minutos todos falando da importância da Confederação Nacional dos Municípios para a vida de cada um de nós. A minha fala inicial é apenas uma. Eu sou municipalista não por discurso, mas por convicção e por ação.
por convicção e por ação como prefeita e como senadora da República. No Senado Federal, a Confederação tem as portas abertas no meu gabinete, coisa que significaria retrocesso nas finanças municipais, nós conseguimos barrar dentro do Congresso Nacional. Hoje eu estou como pré-candidata à presidência da República. E também aqui venho hipotecar o meu compromisso com a pauta municipalista. Porque eu tenho convicção que o município é a casa política de cada brasileiro e de cada brasileira. É no município que nós buscamos cidadania. É no município que nós buscamos moradia, trabalho, renda, creche, saúde, lazer, vida, enfim. E este município hoje, que tem através de vocês a responsabilidade de prestar esses serviços, não consegue fazer a contento. Porque, infelizmente, o nosso pacto federativo faz com que 80% ou mais dos recursos arrecadados em forma de impostos fiquem na mão da União e dos estados, um pouco menos, algo em torno de 20% nas mãos dos municípios, sobrando toda a responsabilidade dos serviços públicos para nós, para os prefeitos, para as prefeitas, para os vereadores, para as vereadoras, para os secretários municipais. Então, diante disso, a conta não fecha. Diante disso, eu só tenho um compromisso para encerrar a minha fala final. É o compromisso de continuar defendendo o pacto federativo mais justo, mais redistributivo, que possa compartilhar os impostos com os municípios para que eles possam prestar os serviços públicos de qualidade para a população brasileira. O meu compromisso é apenas com o pacto federativo municipalista. Muito obrigada. Só fique à vontade, se quiser ficar sentada com tranquilidade, são 40 minutos, fique bem à vontade. Nós vamos então passar para a primeira pergunta, nós previamente já havíamos enviado para todos os pré-candidatos, para a senhora dispor aí de, eu acho que é 4 minutos, né, para a resposta, mas também se passar um pouquinho não há problema. Então peço aí à produção que passe a pergunta para que a nossa pré-candidata possa respondê-la. Distribuição do bolo tributário. Perguntados em abril sobre qual o maior problema do federalismo brasileiro, 95,6% dos gestores municipais apontaram a concentração de recursos na União. Na discussão de um novo modelo tributário, a senhora apoia a partilha de receitas de todas as contribuições com os municípios? Bom, contra fatos não há argumentos, né? Os números estão aí. Eu falei que mais ou menos 20% da arrecadação federal é compartilhada, com estados e municípios. E das contribuições, e são mais ou menos 12 ou 13 contribuições, a maioria delas, salvo o CID ou uma ou outra, todas elas foram criadas em forma de contribuição, justamente para não dividir esse bolo tributário com estados e municípios. Hoje, nós temos pela primeira vez a oportunidade de tirar do papel um sonho da Confederação Nacional dos Municípios, desde a época que eu era prefeita. Nós temos a possibilidade de aprovar a PEC 110. Não é perfeita, mas é infinitamente melhor a qualquer sistema tributário complexo e regressivo que nós temos no Brasil. Ela tem duas grandes qualidades, e uma delas é importante dizer, que é o que interessa a todos vocês. Ela permite a simplificação tributária, e com isso ela permite que, com base no sistema de destinar mais os tributos serem cobrados no destino e não no consumo, e depois na unificação desses tributos, fazer com que pelo menos 4.800 municípios no Brasil aumentem a carga tributária, ou seja, uma reforma tributária municipalista. Mas ela não é suficiente para resolver o problema da pergunta apontada, Paulo. Porque, infelizmente, aqui, diferente no mundo, ela não cria, ela não unifica o PIS/COFINS, que sozinho, em janeiro e fevereiro deste ano, arrecadou em 2 meses 20% de toda a Receita Federal e não dividiu com os senhores, e não dividiu algo em torno de 70 bi. Foram arrecadados em janeiro e fevereiro com PIS/COFINS, contribuição, e não foi compartilhado. Diferente do mundo que criou o IVA, o nosso IVA dual, o IVA federal, não vai estar lá na lei como imposto de valor agregado, vai estar como contribuição
de bens e serviços. Consequentemente, por mais que os municípios ganhem com esta PEC 110 e vão ganhar, ainda há uma luta através da regulamentação desta lei. Nós temos que fixar critérios para que, ainda que de forma gradativa e progressiva, porque a União também não pode ficar de mãos vazias, que nós possamos todo ano, aumentando a alíquota e pedindo através da lei, regulamentando e aprovando, e o meu compromisso é no sentido de apresentar a lei, se for a candidata, no momento certo, e depois sancionar, para que possa progressivamente a alíquota específica para que os municípios possam ter uma fatia desse bolo tributário. Por uma única razão, eu estou controlando o tempo aqui, por uma única razão. Nós acabamos de falar, se a maioria dos serviços públicos estão na mão dos senhores e das senhoras, muitos deles são exclusivos de responsabilidade dos municípios, não é possível que nessa carga tributária a maior parte dos recursos fique na mão da União e o prefeito tenha que ter pelo menos 2 bonés, ou pelo menos 2 chapéus, no caso das mulheres, né? Um para vir aqui de gabinete em gabinete mendigar emendas parlamentares para os congressistas, e o outro, que é aquele chapéu que a gente usa para ver se vai chover ou se vai ter seca, para resolver os problemas de drenagem, o problema do plantio, o problema da ponte que ruiu, enfim, o problema dos asfaltos esburacados. Então, sem dúvida nenhuma, o pacto federativo mais justo passa pela reforma tributária. Eu quero dizer para vocês que a PEC 110 terá o meu voto como senadora da República. Vamos então para a pergunta seguinte. Pacto Federativo. Os municípios têm recebido cada vez mais encargos e responsabilidades sem a contrapartida das correspondentes fontes de custeio. Um forte exemplo disso são os pisos salariais. São mais de 150 projetos de lei que buscam a instituição de pisos salariais para as mais diversas carreiras. Essas práticas desorganizam o Pacto Federativo, pois desconsideram a autonomia financeira dos entes. Se eleita, a senhora se compromete a não sancionar projetos que imponham novas despesas para os municípios sem a criação de fonte de custeio adequada, a atuar junto ao Parlamento em apoio à conclusão da aprovação da PEC 122/2015, e ainda receber pessoalmente a Confederação Nacional de Municípios em reuniões trimestrais para pactuar uma agenda de trabalho entre o governo federal e os municípios? Essa é tão simples. Foram 3 perguntas. A resposta é sim, sim, sim. Primeiro porque é muito simples. É o que dita a regra, é o que dita a lei, né? A lei de responsabilidade social, ela veio com o objetivo organizar a casa e as finanças para que a gente possa, de forma estruturada, ter dinheiro para fazer aquilo que é de responsabilidade de todos nós, da União dos Estados e Municípios, que é prestar serviço público de qualidade, que é incluir os mais vulneráveis na conta do orçamento municipal, estadual, federal, é dar dignidade para as pessoas. Ninguém faz social sem dinheiro. Mas também ninguém faz social com uma casa desorganizada. Daí, e por isso que veio a Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal já estabelece, ninguém pode criar despesas sem saber de onde vem essa fonte. Se eu não posso, se a União não pode criar despesas, e o Congresso Nacional não pode criar despesas para a União sem dizer de onde vai sair a fonte, é óbvio que também o Congresso Nacional não pode criar despesas, por mais justas que seja, e são, como é o caso dos pisos dos servidores públicos, sem designar a fonte para tal. Se a lei for federal, a responsabilidade é da União buscar recursos no orçamento geral da União para repassar para os estados e municípios. Se a lei é estadual, a responsabilidade é do governador. E se a lei é municipal, aí a responsabilidade é toda dos senhores e das senhoras. Em relação à PEC 122, eu já votei no Senado Federal. Então, eu já dei o meu voto favorável. Presidente da República, vocês sabem que não sanciona PEC. Então, eu já dei o meu voto. Quando for aprovado na Câmara, o presidente do Congresso Nacional tem a obrigação de promulgar a PEC 122, portanto, resolve grande parte do problema. E eu seria excomungada da Confederação Nacional dos Municípios se eu não recebesse o Paulo na minha sala. Quero dizer que
Eu fui prefeita, como eu disse, do interior. Eu sei que ali é que está o coração, né? Ali que pulsa as necessidades, as demandas. Nenhum gestor em nível nacional vai ser bom, vai ser competente, vai atender os interesses e anseios da população se não ouvir quem está no chão, se não ouvir quem sabe quais são os problemas, onde os problemas existem e onde está a porta de saída. Então, sim, não só a Confederação Nacional dos Municípios, que é a maior confederação municipalista da América Latina, a Frente Nacional dos Prefeitos, os grupos de prefeitos, como a gente faz também no Senado Federal. Não é sempre que os prefeitos da minha cidade me acham no gabinete, não, que eles falam que eu sou igual o mosquitinho da dengue, né? Estou cada hora em um lugar, eu sempre estou em plenário, sempre estou nas comissões. Mas quando, em qualquer lugar, nos corredores, no gabinete, no plenário, eu, como senadora da República, me coloco sempre à disposição da pauta municipalista. Não seria ou não será diferente. Isso constará, inclusive, e faço compromisso com você, Paulo, constará no nosso programa de governo, tá bom? Mais uma pergunta, então, para dar sequência. Programas federais. Nossos estudos indicam que os 275 programas federais existentes são totalmente subfinanciados e nem todos estão regulamentados por lei, o que gera insegurança jurídica e impõe incertezas quanto à continuidade da política. Levantamentos da CNM apontam que a defasagem inflacionária chega até 80% em alguns programas. 2 exemplos disso são os programas O Estratégia de Saúde da Família, que desde sua criação acumula uma defasagem de 76,5%, e o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, PAIF, que desde 2003 acumula uma defasagem de 63,75%. No entanto, mesmo que as atualizações acompanhassem a inflação, não cobririam os custos de manutenção. Se eleita, como pretende resolver esta insegurança jurídica, o problema do custo real versus repasse e a defasagem inflacionária dos programas existentes? Bom, essa pergunta eu vou procurar ficar no tempo de 4 minutos. Se precisar, eu vou pedir apenas mais 60 segundos, porque eu acho que ela é das mais importantes. Já era assim quando eu fui prefeita eu fui prefeita reeleita até 2010. Eu imagino agora com essa defasagem o quanto difícil é. Mas esses 2 programas que foram citados, acho que são os 2 programas que mostraram a sua importância, a sua cara, agora na pandemia sanitária. Nunca nós tivemos tanta consciência da importância do SUS na nossa vida, e os agentes comunitários de saúde, através de um dos programas que é a Estratégia de Saúde da Família, e nunca nós vimos tão importante os nossos agentes, assistentes sociais, através do PAIF, indo em cada casa, vendo se a pessoa estava vacinada, se o filho estava sendo bem tratado, se estava passando necessidade porque não tinha como ir para a escola, porque elas estavam fechadas e as crianças não tinham merenda escolar. Então, são 2 programas dos mais essenciais. E eles fazem parte de 2 sistemas que são universais para o Brasil, o SUS e o SUAS. É muito interessante como a gente às vezes, eu digo a eu mesma, a gente comete um erro. E como prefeito eu também cometia esse erro dentro da sala de aula. Eu fui professora há 12 anos sobre administração pública, sobre gestão, na cadeira de direito administrativa. E a gente tem o hábito de dizer não. Só 10% dos serviços públicos são de responsabilidade da União. Segurança nacional, ensino universitário e no compartilhamento de atribuições com os estados e municípios, a área da saúde, da segurança pública e da assistência. Uma parte menor ainda é de responsabilidade dos governos estaduais, segurança pública e ensino médio. E assim vai. Aí fala o resto tudo é de responsabilidade dos municípios. É verdade. Só que o que se esquece de dizer é que a própria Constituição coloca os serviços mais essenciais como uma atribuição compartilhada. Então, o que falta hoje para que esse dinheiro chegue nas mãos dos prefeitos e das prefeitas é que a União assuma a coordenação nacional das políticas públicas essenciais para a vida da população brasileira. Saúde, educação, segurança pública, assistência social. A União coordenando um projeto. Eu vou dar um único exemplo do que
que eu estou me propondo a colocar no programa de governo, relacionado à assistência social, porque o SUS é mais fácil. A estratégia de saúde da família já está mais bem organizada, basta aumentar a fonte financeira para estados, no caso para municípios. Mas vamos pegar o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. Nós temos hoje um problema gravíssimo no Brasil. Talvez há 30 anos nós não vivíamos isso. O problema da fome. O Brasil entrou de novo para o mapa da fome. E hoje ele não está mais só nos grandes centros. Todos os municípios aqui, dos menores aos menores, de maior ou menor intensidade, têm o problema com a desigualdade social, com o desemprego, com a queda da renda, com a inflação galopante e daí por diante. Pois bem, hoje o governo, nós aprovamos um auxílio emergencial de R$600 e agora um Auxílio Brasil de R$400. E nós desenhamos um sistema muito ruim para avaliar a partir do ano que vem, que nivela e não cria critérios de forma ideal, criando esse Auxílio Brasil, dependendo da faixa etária, de quantos filhos, mas muito mal organizado, sem dotação orçamentária. Não tem dinheiro para o ano que vem para bancar o Auxílio Brasil. Temos esse ano porque criamos um crédito extraordinário, aliás, nem isso, né? Fizemos um calote, uma PEC, que muitos chamam de PEC do calote, para suprir uma necessidade, com meu voto, porque eu não vou deixar ninguém passar fome. Agora nós precisamos remodelar o sistema de transferência de renda permanente para as famílias mais vulneráveis do Brasil, mas com porta de saída, com o Sistema S, com as Fiespes da vida, com o governo federal, num amplo sistema coordenado com os municípios de qualificação do trabalhador, do jovem e da mulher, para que ela possa sair e dar vaga para outras pessoas. Aí é que vem o pulo do gato. A saída está na nossa cara e está na mão de vocês. Vocês só não têm o dinheiro, quem tem que dar é a União. Mas vocês têm a estrutura necessária para dar o mínimo de dignidade para o país. Desculpa estar sendo enfática, mas um Brasil que alimenta 800 milhões de pessoas no planeta não pode deixar 5 milhões de crianças dormindo com fome todos os dias. E é simples. A solução vocês sabem qual é. O SUAS, quando foi criado, colocou à custa dos prefeitos, dos caixas, dos cofres municipais, um sistema organizado de 250 mil assistentes sociais. Eu não sei quantos mil CRAs hoje. O Paulo depois pode me... Eu já estou... Um minuto eu termino essa pergunta. Mas o Paulo pode me responder depois. Nós temos, paralelo a isso, quase 300 mil agentes comunitários de saúde. O que nós precisamos? A União coordenar a transferência de renda permanente para essas famílias com porta de saída, digitalizar o sistema num cadastro a ser entregue para os municípios, está aqui, é de graça, para que possamos ter um mapa e um raio-x dessa situação, ser eficiente nesse recurso, pedir para que os assistentes sociais, qualificar os assistentes sociais para essa nossa nova tarefa com recurso federal, colocar esses assistentes sociais que são verdadeiros abnegados. Eu conheço poucas pessoas que são sacerdotes, que têm profissão de fé, como são os agentes comunitários de saúde e os assistentes sociais nesses programas. Eles vão com vontade, com amor, eles se envolvem com a família. Eles sabem se está tendo pedofilia, se a mulher está sendo espancada, se o filho está fora da sala de aula. Eles sabem se a família está precisando, se o benefício de prestação continuada está sendo dado de forma correta, o cartãozinho do idoso está sendo surrupiado por um neto ou por alguém que vai lá e saca o dinheiro. Eles sabem. Num sistema integrado, com recurso federal, é possível organizar esse processo e não só qualificar os assistentes sociais, mas resolver o problema desse déficit nessas dois programas. Eu não sei em relação aos demais se dá para cumprir. Aí eu não sei, depende de orçamento. Mas esses dois têm que constar no programa de qualquer candidato a presidente da República, porque isso nós estamos falando de vida de pessoas que estão hoje não só na vulnerabilidade, mas estão na margem, abaixo da linha da pobreza. São consideráveis miseráveis. E eu imagino que o mundo pensa do Brasil. Um Brasil tão rico com um povo tão pobre. A saída está na mão de vocês. Eu quero poder estar pronta, seja onde for que o destino me leve, a ver esse projeto implantado a partir do ano que vem. Obrigado. Quero registrar, senadora, conforme combinado, que em 2
perguntas anteriores, sobrou um pouco do seu tempo, então, para tentar compensar. Nós vamos agora para a penúltima pergunta, por gentileza. Restos a pagar e obras paralisadas. No atual orçamento da União, existem 42 bilhões de reais em restos a pagar que têm como beneficiários os municípios. São milhares de obras paralisadas e inacabadas que deixam de atender a população brasileira e que representam desperdícios de dinheiro público. Diante desse quadro, pergunta-se a pré-candidata: se eleita, a senhora se compromete a resolver o problema dos restos a pagar e das obras paralisadas e inacabadas? Como? Como eu não sou boba nem nada, eu conheço muito bem a lei, ajudo a fazer a lei, né? Não só me comprometo, como é minha obrigação, sob pena de crime de responsabilidade. A lei de responsabilidade fiscal, ela é muito clara, ela colocou 2 travas com muita sabedoria. Eu não posso, e nós já falamos numa delas antes, nós não podemos abrir novas despesas, criar novos programas sem ter fonte financeira. Mas também nós não podemos realizar novas despesas e novas obras dentro da mesma rubrica enquanto eu tenho restos a pagar de algo que foi empenhado e está sendo liquidado ou não. Então, essas obras inacabadas, eu falo que esse cemitério que a gente vê de obras inacabadas é algo que me dói muito quando eu ando e quando eu percorro o Brasil. Isso não é só em Santa Catarina, como nós vimos ali, em Goiás, é no meu Mato Grosso do Sul, em todos os municípios. Especialmente em relação às creches. Obras como estas, obras como uma creche que tinha que estar pronta para colocar as nossas crianças de 0 a 6, né, e poder fazer com que as mães possam trabalhar e resolver um problema de déficit, né, e um problema que os prefeitos têm quando tem o Ministério Público na cola ali com a vaga, chegam a judicializar vagas individuais de creche, poderiam e deveriam já ter sido resolvidas. Eu assumo esse compromisso porque é lei, e lei existe para ser cumprida. Há dinheiro, o dinheiro não falta. E aí, se vocês me permitirem, eu sei que teve uma outra autoridade aqui, não vou aqui citar nome, não é o presidente da República, quero deixar vocês muito tranquilos, não é isso, mas teve uma outra autoridade aqui que foi justificar o orçamento secreto. Eu gostaria de dizer com todo respeito que eu lamento. Se essa moda pega, né, a Assembleia Legislativa vai querer tomar conta dos cofres estaduais, as câmaras de vereadores dos municípios, dos prefeitos. Olha só, primeiro, porque o dinheiro é público, é do povo brasileiro, não é meu, não é seu, não é nosso, é do povo brasileiro. A única coisa que se exige é transparência e ética com esse dinheiro. Segundo, eu sou senadora da República, eu não sei para onde está indo 16 bilhões de reais, que corresponde a 25% de todas as despesas discricionárias. Tudo que sobra para gastar com asfalto, com drenagem, com escola, com creche, com posto de saúde, com programas como este, tudo que sobra que poderia estar sendo distribuído para vocês, 25% dessas despesas estão hoje na mão do Congresso Nacional. Eu não sei para onde vai esse dinheiro. E eu pergunto aqui se tem algum prefeito ou prefeita que recebeu de um único parlamentar 100 milhões, 150 milhões de emendas. Pois tem prefeito que recebeu. É justo alguns receberem e outros não? É justo alguns parlamentares terem esse dinheiro e outros não? É justo? Nós não podemos disputar a presidência do Senado ou a presidência da Câmara de forma igualitária, no mano a mano, na coragem, no voto, no discurso, nas propostas, sabendo que tem orçamento secreto sendo distribuído para direcionar a consciência de parlamentares? É justo com o povo brasileiro que está desempregado? 40% da população brasileira está hoje com insegurança alimentar, não come direito. Nós estamos falando de quase 100 milhões. E nós temos 16 bilhões na mão de alguns poucos do Congresso Nacional, que tem o poder agora de vir reeleito, empoderado, porque distribuiu para os seus currais eleitorais, com todo respeito, de forma não igualitária. Democracia impõe transparência, justiça social e igualdade de oportunidade. Então, assim, faltam 15 segundos, isso é muito fácil de resolver. Basta uma caneta numa portaria, um decreto dizendo para todos os ministérios: abra transparência total para onde está indo esse dinheiro. Quando isso acontecer, o próprio Congresso, parlamentares vão ver que eles estão sendo injustiçados. E só para que eu seja justo aqui, eu não sou contra emenda parlamentar.
Aliás, acho que desses 16 bi, uma parte poderia ser dividida de forma equânime para todos os parlamentares, senadores e deputados, ao invés de ter 15 milhões, 25 milhões, 30 milhões. Mas o resto tem que estar na mão de quem conhece a realidade, quem sabe dos problemas do Brasil e sabe como solucioná-los. Desta forma, não vai faltar recurso. Obrigado. Vamos agora encaminhar então para a última pergunta. Não, pode dispor do tempo. Saneamento básico. O maior desafio dos gestores municipais no saneamento básico é universalizar os serviços, abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem. A inexistência de financiamento adequado tem sido o entrave que mantém estagnada a solução desse sério problema. Se eleita, o seu governo fará investimentos em saneamento básico para universalizar os serviços nos arranjos territoriais em que a iniciativa privada não demonstrar interesse? Bom, eu prometi agora para o Paulo que vou ser fiel aos 4 minutos que tenho, porque eu extrapolei em 2 minutos na última pergunta. E até porque eu peço desculpas, tá? Eu não estou brava aqui não, é que eu vou me empolgando e a gente vai acabando falando um pouquinho a mais do que o tempo permite. Aí, agora que eu estou vendo aí o Tião, meu coordenador, obrigada Tião, que veio lá de Mato Grosso do Sul para me ouvir, é meu assessor. Eu sou o que sou graças à minha equipe, não seria nada sem a minha equipe que trabalha comigo. Eles é que me movem, que me impulsionam. Mas assim, sendo muito rápida, para daqui a pouco não virar o que outro dia me falaram lá com a novela Pantanal do meu estado. Aliás, todos estão convidados a conhecer o Pantanal. Quando eu fico bravo e viro uma Juma Marruá, isso não é verdade. Então, a CC bem objetiva em relação ao saneamento básico. Nós não podemos, e aqui eu peço desculpas se de repente eu vá contrariar a opinião de cada um de vocês, mas nós não podemos tampar o sol com peneira. O sistema hoje de concessão do saneamento básico no Brasil, ele é insuficiente. Nós temos ainda 100 milhões de brasileiros sem esgoto e 30 milhões de brasileiros sem água potável. Então, alguma coisa está de muito errada. Está muito errada porque, pela Constituição, o serviço é de vocês, mas, de novo, vocês não têm dinheiro para fazer saneamento básico, que é o que há de mais caro. Então, além dos sistemas que ficavam na mão dos governos dos estados virem falhando, hoje eu votei favorável ao novo marco legal do saneamento. Ali, acabamos com o subsídio cruzado, é verdade, mas nós colocamos um critério, que para os municípios pequenininhos, que não conseguem fazer o serviço, nem conseguem licitar o serviço, porque as grandes empresas, as médias e mesmo as pequenas não vão querer ir, porque elas não vão ter como, ter o seu lucro, nós estabelecemos que os estados formariam blocos de municípios e dariam todo o suporte. De novo, a resposta é simples. O que vocês querem, e é de direito, apoio técnico e financeiro. E financiamento, dinheiro tem, do BNDES e da Caixa Econômica Federal. É possível e é necessário. Cada R$1 que nós investimos em saneamento, nós vamos economizar para vocês, para nós, para os cofres públicos, R$4 a R$5 em saúde. 500 mil de brasileiros são internados todos os anos por falta de esgoto. Lixão, eu tive o privilégio também de ser a primeira prefeita do meu estado, quando fui prefeita, o primeiro município do meu estado a construir o aterro sanitário completo. Mas eu tinha dinheiro naquela época, o município era pequeno, mas eu tinha dinheiro por conta da industrialização. Nós levamos as maiores fábricas do mundo de celulose e com isso a gente tinha caixa. É óbvio que não é a realidade de vocês. E aí eu deixo aqui nos meus 10 segundos finais uma sugestão, Paulo, estou pensando alto aqui. Vocês têm um prazo, os municípios abaixo de 50 mil habitantes, de fechar os lixões até 2014. Mas vocês têm uma bala de prata aí para convencer o Congresso Nacional e o próprio Ministério Público e a própria Justiça. Nós vivemos 2 anos de pandemia. Talvez estender o prazo apenas para aqueles que iniciarem até 2014. Então, inicia-se, pelo menos até 2014, os lixões, ou seja, tampar os lixões e os aterros. 2024, eu falei o quê? Desculpa, 2014 já passou, faz tempo. 2024.
iniciar através dos consórcios, e consórcio é algo sério que precisa ser implantado através de uma política nacional. Consórcio público é a solução para a maioria dos problemas de serviços públicos que os municípios pequenos têm para resolver. A união faz a força. E com isso eu encerro. Muito obrigada. Obrigado, nossa pré-candidata. E agora só tem o tempo, uns 5 minutos aproximadamente, para livremente colocar suas posições aí para os nossos prefeitos, vereadores, prefeitas que estão aqui. Bom, se a minha vida não der certo, né? Não sei para onde o destino vai me levar. Quem sabe eu volto a ser prefeita da minha cidade, eu volto para cá, né, Paulo? Ia ser muito bom. Vai ser um prazer, vai ser um prazer. Bom, eu só quero agradecer o carinho da recepção. Eu sei que muitos podem não ter concordado com o que eu disse, mas tudo que eu disse é de coração e convicção. Sou municipalista, sei que os problemas que existem nos municípios e a solução também está ali. Eu sei o que os cidadãos, os eleitores podem não saber em quem eles votaram para deputado federal, até para senador da República. Mas eles sabem não só o nome do prefeito, o endereço, onde mora, onde estão no final de semana, e muitos têm até o nosso celular, o celular de vocês. Então eu sei, porque eu fui prefeita e eu cansei de ter que deixar de ir para o lazer com as minhas filhas para atender problemas no final de semana. Quero dizer que vocês contem comigo independente de qualquer coisa. Independente de qualquer coisa, eu sou cidadã e sou brasileira. Eu quero, nas minhas palavras finais, dizer só a razão por que eu aceitei esse desafio de ser pré-candidata pelo meu partido. A razão está na esquina ou nas esquinas de cada cidade brasileira. Porque a miséria, a fome, a desigualdade, o desemprego, ele antes era algo que nós, do interior, víamos pelas telas da nossa televisão. Hoje, ela só basta abrir nossas janelas. Ela está na nossa porta. Essa desigualdade, essa fome, essa miséria, num país tão rico, não pode ter homens ou mulheres públicas de braços cruzados. Eu falo para as minhas filhas sempre, ninguém é feliz vendo a infelicidade do outro. E a gente tem que fazer bom uso dos talentos que Deus nos deu. Deus me deu saúde, Deus me deu a oportunidade de ser uma professora universitária, de ter tido o privilégio de ser prefeita e saber como as coisas funcionam e como é possível resolver. É possível resolver. Eu quero dizer para vocês que tudo que nós não podemos perder é esperança e otimismo. Eu sou uma otimista realista por tudo que já vivi. E vivi muita coisa. Mas esse otimismo realista me faz estar aqui hoje, para dizer que é tempo de reconstrução. E são tantos os problemas que essa não é uma responsabilidade de uma pessoa, nem de duas, nem de três. Essa responsabilidade é de todos nós. Que nós possamos compartilhar essa responsabilidade para que nós possamos garantir ao Brasil aquilo que ele precisa. O meu compromisso final é, acima de tudo, com a democracia. Eu, aos 14 anos de idade, eu pedi autorização para os meus pais para poder ir para as ruas lutar por direta já. Eu tenho mais de 50 anos. Hoje, olhar neste momento e ver um Brasil tão polarizado e tão dividido, não interessa quem está certo ou está errado. Não é isso que importa aqui. Interessa que o Brasil não tem que olhar para a direita ou para a esquerda. Só existe uma bússola, um norte. É olhar para frente, é mirar o horizonte, dizer é lá que eu quero chegar. É isso. As pessoas não sabem. As pessoas não sabem. As pessoas querem paz. Essa polarização ideológica. Eu respeito a esquerda como eu respeito a direita. Eu sou uma pessoa de centro, não do centrão. As pessoas não querem saber, elas querem comer. Elas querem dignidade. Elas querem poder comprar um par de tênis. A mãe quer poder ter uma vaga na creche para o seu filho para poder trabalhar. Ela não quer chegar no final do mês e escolher entre pagar o aluguel ou colocar comida na mesa. Porque ela vai colocar comida na mesa e vai debaixo de lona na praça pública morar até virar o mês, ela recebeu o resto do salário. Então, o meu compromisso é com a democracia. Sem isso não há nada. Os valores democráticos são tudo. Liberdade, justiça social, independência e harmonia dos poderes, cidadania e igualdade de oportunidade. Garantir segurança jurídica de que nós honramos os contratos e as leis para que investimentos bilionários estrangeiros venham e investam no Brasil. Isso só vai acontecer quando nós mostrarmos que o nosso agronegócio é forte. Nós não grilhamos, nós não invadimos terras indígenas, nós não desmatamos. O que tem é meia dúzia de grileiros na Amazônia Legal que faz isso. Meia dúzia que denigre toda uma classe produtiva que sol a sol planta e põe comida na mesa do povo brasileiro. Então, diante disso, é tão simples, é tão fácil. Basta que a gente possa nos dar as mãos.
democracia, segurança institucional, segurança política e segurança socioambiental, economia sustentável. Com isso a gente vai garantir aquilo que a gente precisa para as pessoas. Não adianta nós irmos às nossas igrejas e não conseguimos pregar o evangelho na rua. Basta, com isso, nós temos condições de dar inclusão permanente aos milhões de vulneráveis que hoje estão à margem da sociedade brasileira. 17 segundos, ufa, consegui. Muito obrigada. Senhoras e senhores, esta foi a participação da presidenciável Simone Tebet no painel Presidenciáveis durante a 23ª Marcha a Brasília em defesa dos municípios. Conforme combinado com a sua assessoria, nós fizemos um documento protocolar. Nós gostaríamos de ver se a senhora poderia subscrevê-lo com toda a liberdade, sem qualquer constrangimento, que é esses temas que a senhora abordou. Por gentileza, então, se a senhora firmar esse compromisso com o movimento, nós ficaríamos muito agradecidos. Bem, como nós pudemos, primeiro agradecer a sua presença, engrandece o nosso evento, venha ao diálogo com os prefeitos, vereadores, com a comunidade municipalista. E eu diria aqui, porque no painel anterior à sua chegada, nós desenvolvemos aqui um painel, o anterior, sobre o movimento das mulheres municipalistas. Uma entidade que nós criamos dentro da entidade há 5 anos para valorizar o trabalho das mulheres. Acredito, Tânia e prefeitas que estão aqui, estão no plenário, que a senadora representa de uma maneira ímpar as mulheres brasileiras. Então, diria aqui para a nossa prefeita, a Dalva, nossa velha companheira, que a senhora lembra dela ainda de São Paulo, né? Isso muito engrandece as mulheres. Eu tenho certeza. Então, senadora, acreditamos que o movimento das mulheres, da participação da mulher, é muito importante. Tenho certeza que a sua candidatura é uma luz para estimular que nas próximas eleições dobramos a participação de vereadoras, da participação da mulher, de prefeitas no Brasil inteiro e que haja uma participação efetiva da mulher. Acredito que a senhora não só engrandece a participação da mulher na vida pública, mas também, para mim particularmente, eu diria que foi importante a sua participação, porque a senhora não perdeu o cacuete dos municípios. A senhora mostra que não pegou uma resposta e decorou, e sim, pela abrangência, pela sua história e participação, inclusive na direção da nossa entidade, a senhora continua com a bandeira verdadeira do municipalismo, com respeito a todos os candidatos, que também são pessoas que têm que se considerar, trabalham com os municípios também, mas quero registrar aqui, nesse momento, agradecer muito a sua presença, lhe desejar sucesso na campanha. Seguramente os prefeitos, vereadores, muitos apreciaram as suas colocações e que a senhora tenha uma grande campanha à presidência da República. Muito obrigado. Fique à vontade. Obrigado, senador. Senhoras e senhores, finalizamos este painel de tema presidenciáveis. E seguindo a nossa programação da 23ª Marcha a Brasília em defesa dos municípios, gostaríamos mais uma vez de agradecer ao apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, da Caixa Econômica Federal, da Infraero, do Banco do Brasil, do Serviço Federal de Processamento de Dados, SERPRO, do IBGE,
da Undoc Processos Eletrônicos e da editora Moderna para a realização deste evento. Queremos mais uma vez pedir a